Aqui nós estamos diante da oração de Neemias, e Neemias era copeiro de um rei persa, medo-persa. Os medo-persas, através de Ciro, foi quem libertaram Israel do cativeiro babilônico. Então, depois de Ciro, nós temos um outro imperador medo-persa, Dário, e depois nós chegamos ao tempo de Neemias. Ele era copeiro de Artaxerxes. E ele era um homem de confiança de Artaxerxes. E ele manda que um de seus irmãos traga notícia de Judá. O que estava acontecendo na província de Judá, que era uma província do Império Medo-Persa. E aqui, logo nos primeiros versículos, o seu irmão diz o que estava acontecendo. Ele diz que os restantes, no versículo 3, que não foram levados para o exílio, ou seja, que não foram para o exílio babilônico, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando Judá foi para o exílio babilônico, a situação da Palestina é descrita aqui, nesse versículo. Judá ficou sob miséria, Jerusalém ficou uma cidade miserável, com monturos, sem muros, sem oficiais, com povo submisso ao Império Babilônico. Meus irmãos, antes de passar para a reação de Neemias, eu queria pedir aqui liberdade ao texto. Não é o contexto, mas pedir liberdade ao texto para aplicar essa situação à nossa vida pessoal. Aqui, pedindo liberdade ao texto e trabalhando aqui com uma espécie de metáfora. Muitas vezes, nós estamos aqui como Jerusalém. Salomão fala disso. Às vezes nós estamos, além de estarmos subjugados por um império, no caso aqui, o império das trevas, os nossos muros estão derribados, ou seja, todo mundo entra e sai a hora que quer, e a nossa situação é de miséria, de opressão, de exílio. Então, como Jerusalém, eu acho que muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos nessa situação aqui, de muros derribados, sem domínio próprio, e sob jugo, sobre muitos jugos, às vezes, não só um, mas muitos. E eu acho que tem um provérbio que diz, né, que como cidade sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Eu acho que é isso, né? Então, que fazendo uma liberdade, tomando liberdade com o texto, eu acho que nós vivemos às vezes essa situação aqui de Jerusalém. Nossos muros estão derribados e nós carecemos de uma restauração, de reconstruir os muros. Eu, pelo menos, me identifico muito com isso. Eu acho que eu tenho muito pouco domínio próprio. Acho que às vezes eu deixo as coisas entrarem e saírem sem muito controle. Então, eu acho que aqui é uma metáfora que nós podemos aplicar a pessoa, ao crente, na sua peregrinação. Só que Neemias reage, tendo ouvido essas palavras que Jerusalém estava desolada. No versículo 4 ele diz que senta e chora, e lamenta por alguns dias. Eu acho que muitas vezes nós não choramos pelo nosso pecado, não lamentamos. Às vezes estamos mais conformados. Mas ele aqui, Deus levanta ele, e ele lamenta, chora por alguns dias, jejuma e ora. E aí nós temos a descrição da oração dele. E ele vai dizendo, ele começa a sua oração no versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Começa aqui reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo que o Senhor,
o Deus de Israel, o Deus da aliança e da misericórdia, é o Deus dos céus e um Deus temível e que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam. Isso aqui é importante, porque Israel está sofrendo, Jerusalém está sofrendo o que está sofrendo. Nós vamos ver mais na frente na oração, porque quebrou a aliança de Deus. E mais uma vez eu peço liberdade ao contexto para aplicar a nossa vida pessoal. Certamente, se os nossos muros estão destruídos, se entra quem quer, sai quem quer, se nós estamos cheios de monturos na nossa alma, cheios de lixo, se somos indisciplinados e vivemos sob um jugo que não é o jugo do Senhor, é porque rompemos a aliança ou quebramos a aliança que o Senhor tem conosco. Deus é um Deus que o nosso Deus fez uma aliança conosco e é uma aliança de fidelidade, mas uma aliança que em muitos aspectos tem condicionalidades. Nós vamos ver aqui Neemias falando dessas condicionalidades. Então, o Senhor guarda a aliança e age com misericórdia. No versículo 6 ele continua: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Aqui ele vai dizer o seguinte: ele está intercedendo pelo povo, e é uma prática que às vezes a gente não faz, interceder pela coletividade, ou pela comunidade, ou pela família. E aqui ele intercede pelo povo de Israel no geral, não só por ele próprio, mas pelo pecado do povo. E no versículo 7 ele vai continuar o raciocínio do versículo 5. Ele vai dizer, ele vai reconhecer o pecado do povo. Ele vai confessar o pecado do povo, que é o seu próprio e o da casa de seu pai. Temos procedido corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A mesma metáfora pode ser utilizada aqui. Nós, muitas vezes, procedemos corruptamente, não guardamos os mandamentos, não guardamos os estatutos, os juízos. Então, não guardamos a aliança. E por isso a nossa situação muitas vezes é como uma cidade que não tem muros, como uma cidade cheia de monturo, como uma cidade cheia de lixo, uma cidade devastada e sob jugo alheio e não do Senhor. E Neemias continua: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Interessante que aqui ele está se referindo, eu acho que os irmãos devem lembrar, que Levítico e Deuteronômio terminam com uma seção de bênçãos e maldições, se o povo obedecer ou desobedecer a Deus. Vocês lembram desse texto? Em Levítico e em Deuteronômio é esse texto. Ele está lembrando disso aqui. Porque quando Deus entrega a lei, ele diz, olha, se vocês obedecerem à lei, vocês vão ser abençoados. Se desobedecerem, vão ser amaldiçoados. E aqui ele está reconhecendo que o povo transgrediu. Mas ele está reconhecendo também que se o povo se arrepender, que se o povo se converter, que se o povo voltar a guardar o mandamento, o Deus da aliança, que é fiel, ele vai honrar a fidelidade à aliança, ele vai honrar a fidelidade a seus mandamentos. Então, mais uma vez aplicando a nós, individualmente,
e pode se aplicar à igreja, a situação pode estar de uma cidade sem muro, devastada, mas se converter, se obedecer, se arrepender, se voltar a andar de acordo com a aliança, o Senhor é fiel para honrar a aliança e os seus próprios mandamentos. Então Jeremias continua desenvolvendo o seu raciocínio. E aqui ele recorta, lá de Levítico e Deuteronômio, só a parte do exílio. Mas lá fala uma série de bênçãos e maldições. E ele continua no versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Depois de reconhecer a situação de Jerusalém, de clamar por misericórdia, de confessar o pecado dele e do povo, de reconhecer que o Senhor é justo, porque quem transgride a aliança somos nós. Jeremias pede que o Senhor o abençoe naquilo que ele está com o propósito de fazer, que é ir ao rei e pedir que o rei o libere para que ele ajude na reconstrução de Jerusalém. E aí, assim que ele termina sua oração, ele reconhece seu pecado, reconhece o pecado do povo, clama por misericórdia, lembra que Deus é justo nos seus juízos, porque nós transgredimos, mas termina pedindo que o Senhor o abençoe para que ele reconstrua, ou para que ele ajude na reconstrução de Jerusalém. E mais uma vez eu quero encerrar pedindo liberdade ao contexto para aplicar a nossa vida. O Senhor é fiel à aliança, fiel a seus estatutos, à sua palavra. Se nós confessarmos, reconhecermos no Senhor sua misericórdia e sua soberania e clamarmos ao Senhor por reconstrução, certamente Ele será fiel. Então, se orarmos, confessando, reconhecendo a misericórdia e soberania de Deus, sua fidelidade, o Senhor é fiel para reconstruir os nossos muros, para limpar a nossa cidade, o nosso lixo, para nos tirar do jugo alheio e nos trazer para o seu domínio, para o seu reinado.